Enquanto eu não entro no assunto principal, que é uma matéria que eu vou ler, eu quero fazer algumas considerações, e uma delas é sobre esses protestos que aconteceram domingo em alguns lugares aí do Brasil. Claramente se vê que são protestos de organizações feministas com interesses partidários, interesses políticos. É nítido. As organizações que estão por trás disso aí ah, estão representando uma agenda política, uma ideologia que tem lado político. Então está escancarado isso. Não é algo espontâneo. Tanto é que, segundo informações, na Avenida Paulista reuniram 9.000 mulheres e alguns homens lá, os bois de canga, né? Os que serão linchados na hora H, totalizando 9.000 pessoas, o que é simplesmente ridículo. Lógico, lógico que a parte que vai para a rua mesmo sempre é menor do que a que fica atrás da moita. Então, as intoxicadas, elas ficam atrás da moita. E as mais militantes, elas vão para as ruas. É tipo a tropa de choque. Mas claramente é tudo relacionado a uma busca de poder, poder político. Cadeira política. Eles nada mais certo do que aquela frase: o feminismo é político. Então, de uma maneira absurda, essas mulheres, elas, inclusive, uma das pautas também foi a questão de nós que falamos contra o sistema feminista, né? Elas, assim, de uma forma absurda e pérfida, na maldade mesmo, elas nos associam com extrema-direita política. Se é uma coisa que nós não temos é fanatismo político. Vejam os meus vídeos aí. Eu criticando pessoas que se dizem de direita, conservadores. Aonde que essas mulheres acham que nós somos de extrema direita? Quer dizer, é um discurso ensaiado, é um discurso político. Isso não é contra feminicídio, não. Isso aí é um ato para alvoroçar as massas, principalmente a massa feminina, para um espectro político, ideológico. O número de feminicídios de um ano para outro sobe 5, 6. Quer dizer, isso está longe de ser uma
uma crescente incontrolável. Além de ter dados aí maquiados, mulheres que foram vítimas de algo que nada tem a ver com o autor, não tinha nada a ver com ela, não tinha nenhum vínculo afetivo com ela, e aí elas colocam isso como feminicídio, como se houvesse vínculo entre as partes, tudo para inflar números, né? Porque se vocês podem botar uma coisa na cabeça, o número de feminicídio ele nunca vai baixar. Nós podemos colocar toda a polícia do mundo no Brasil, o número de feminicídio vai aumentar. Por quê? Porque isso faz parte da reivindicação do feminismo. Então elas não podem dizer assim, ó, olha só, esse ano diminuiu o feminicídio. Não, não pode. Ela sempre tem que colocar que aumenta o feminicídio, aumenta a violência doméstica, aumenta a discriminação. Isso faz parte das pautas. São itens da pauta ideológica. Agora, assim, ó, quem é que cometeu ou comete esses atos contra as mulheres? São homens como nós que estamos dizendo que não é para ter relacionamentos com mulheres? Ou são homens comuns? São homens que inclusive, elas gostam de se envolver, homens de característica duvidosa. Nós estamos dizendo aqui, pelo menos eu digo, e a maioria do pessoal, se não chega a falar que nem eu, para não ter relacionamento, pelo menos fala assim, ó. Olha, pessoal, se vocês detectarem que a mulher está agindo de uma determinada forma, caiam fora, evitem confronto. Então, quando não dizem o que eu falo aqui, que eu digo que é para nem tentar, os outros falam assim, ó, não insistam, não procurem briga, se afastem. Quer dizer, nós somos os homens menos perigosos para as mulheres. Agora, por que nós representamos um certo perigo? Não o perigo real, de fato mesmo. Isso é uma desculpa que elas usam. Que nós incitaríamos a violência contra a mulher pelos nossos discursos. Mas não é bem isso. O problema é que nós expomos o sistema feminista. Como ele funciona, como a sociedade age, como as organizações políticas agem, como as organizações estatais agem, como tudo é direcionado para as mulheres, leis, privilégios partindo do executivo, legislativo, judiciário. Nós expomos o comportamento feminino atual, tóxico.
hipergâmico, narcisista e até mesmo violento. Porque é só vocês darem uma procurada aí nas páginas de notícias. Tá ficando ruim para quem tem um relacionamento, hein? Tem que dormir com um olho aberto e outro, um olho fechado e outro aberto. Então, a maior falácia é querer nos associar com o aumento da violência contra as mulheres. É ridículo isso. É claramente assim uma movimentação política, ideológica. Com os homens sabendo cada vez mais como funciona o sistema feminista, isso é mal. É mal para as mulheres. Porque elas já não conseguem emplacar o seu discurso, que nem emplacavam antes. É só vocês verem aí nos comentários dos vídeos, dos podcasts. Então, é esse o temor. Então, dito isso, eu quero ler uma matéria aqui relatando que isso aqui é direcionado para aquelas pessoas que, incrível, né? Acham que o problema está com os homens. Essa aí já é uma ala mais salvadora do Ocidente. Apesar que não é só o Ocidente que está indo ladeira abaixo, né? Mas a gente fala Ocidente porque nós estamos aqui. Quando eu sempre disse aqui, ó, vocês atacam os homens e estão errados. A fonte do colapso, ela está localizada nas mulheres. E eu já trouxe aqui um trem de provas. E eu continuo trazendo. Aqui é uma matéria estrangeira. Aqui no Brasil a gente tem muito pouco material. Mas no exterior tem bastante. Algumas mulheres americanas, vou começar a ler aqui. Algumas mulheres americanas preferem a vida de solteira a se contentar com menos. E aí, salvadores, o que vocês têm a me dizer sobre isso? Porque as brasileiras, elas estão fazendo a mesma coisa que as americanas. O que vocês têm a me dizer sobre isso? Isso é um problema dos homens? Nós temos que resolver isso? E aí, vão continuar nos atacando? É por isso que vocês perderam. Vocês são frouxos. Vocês não criticam quem tem que criticar. Apesar que criticar nessas alturas do campeonato, bom, mas pelo menos fariam a sua parte, né? Não resolveria, mas fariam pelo menos a sua parte. Cada vez mais mulheres optam por priorizar suas carreiras e sua independência. Aqui no Brasil, se você falar isso aí, os caras, né, os pitipudos, os valentões, eles vão para os podcasts berrarem. Esses homens aqui odeiam as mulheres porque eles querem priorizar suas carreiras e sua independência, porque o homem ele tem que priorizar o casamento
e os filhos. Ah, sim, casamento com filhos. Os caras não conseguem segurar nem o casamento deles. E aí querem empurrar os outros para casamento. E outra, as próprias mulheres não querem casar. Seus jumentos. 34% das mulheres solteiras procuram ativamente um relacionamento amoroso, em comparação com 54% dos homens. Olha aí, ó. Os homens ainda procuram muito mais. Então, aonde que está o problema? Mulheres que buscam parceiros que compartilhem seus interesses educacionais e ambições de carreira. Ou seja, a mulher, ela não admite mais se adaptar à vida do homem. O homem precisa se adaptar à vida dela completamente. Ela não vai admitir abdicar de nada de sua vida para ter um relacionamento. Se não for assim, nada feito. Um número crescente de mulheres americanas está optando por permanecer solteiras, em vez de se contentar com relacionamentos insatisfatórios. É o que eu disse antes aqui, ó. Se você fala isso aqui no Brasil, é frustrado, é menino, vire homem, Peter Pan, síndrome de Simon, tem medo de mulher, se esforça para gostar de mulher, tudo isso. Agora, quando as mulheres dizem que querem ser solteiras, é matéria da mídia, né? Aí é tudo legal. E os críticos ficam quietos. Eles não comentam uma matéria dessas aqui. Eles simplesmente, ó, o ouvido e os olhos pararam de funcionar. De acordo com um ensaio do Wall Street Journal, que destaca a mudança de prioridades entre homens e mulheres. Essa mudança é marcada pela crescente independência financeira das mulheres e pela priorização de suas carreiras, educação e amizades em detrimento dos relacionamentos tradicionais. Olha aqui, ó, seus bandos de lambe-saltos. Aqui, ó. As mulheres, elas já fizeram a sua opção. Elas querem carreira, educação, amizades. Elas não querem casamento mais. Vocês acham que elas querem casamento, relacionamentos? Depois, se bater arrependimento, não importa, elas não pensam a longo prazo. Falta, ó, dados do Pew Research Center. Esses caras, esse site aqui é bem bom. Ele mostra umas estatísticas bem realistas. Mostram que 34% das mulheres solteiras estão ativamente buscando um relacionamento amoroso, em comparação com 54% dos homens. Então, tá aqui, né, reforçando o que tinha dito antes. Então, por que os homens parecem desejar mais a companhia romântica do que as mulheres? Erika Etting, uma coach de relacionamentos, deu sua opinião. Os homens nem sempre têm o mesmo círculo social que as mulheres. Em geral, os homens não têm tantos amigos quanto as mulheres, o que é triste, mas é verdade, disse Etting. Eu diria
eu complementaria o seguinte aqui, ó. Os homens realmente da geração mais nova têm menos contato da vida real. Mas isso inclui as mulheres também. Não é o caso só dos homens. Porque eu já disse aqui, eu vejo mulheres mergulhadas no celular. Elas não dão um pio com ninguém. Só teclando o celular. Agora, tem mais um porém aqui. Os homens solteiros têm círculo social. Os mais antigos, não dessa última geração Z, que é a mais numerosa. O que acontece é o seguinte: quando o homem casa, ele decai bruscamente o seu círculo social. E a mulher ainda consegue manter. Porque o homem leva mais a sério o casamento. E a mulher é mais dominadora nesse lance de não deixar o homem ir jogar bola, de marcar horário para o homem voltar para casa. E as mulheres, elas mantêm um círculo social durante o dia. E os homens não são tão chatos com relação a isso. Então, os homens, quando casam, eles perdem muito do vínculo social. Jessica Kriegel, autora e diretora de estratégia da Culture Partners, sugere que as pessoas precisam repensar o conceito de realização pessoal. Como me sinto mais realizado no meu trabalho? E eu quero me casar? Quero ter um relacionamento ou não? Essas são as perguntas que precisamos começar a fazer, porque temos nos dedicado obsessivamente a fazer as outras perguntas por tanto tempo. Isso está causando problemas em nossa cultura, disse Kriegel. Eu não sei qual o problema que está causando na cultura essas perguntas. Porque quando começaram a fazer essas perguntas é que começou a dar problema na sociedade. Por que eu quero me casar? Por que eu quero ser uma dona de casa? Por que eu quero ter filhos? Por que eu quero ter marido? São essas perguntas que começaram a botar em xeque os relacionamentos duradouros. O casamento já foi visto como um marco na vida adulta. Hoje, porém, muitas mulheres não estão dispostas a abrir mão de suas ambições. Olha aqui, ó. Aí vem esses coaches masculinos e dizem que são os homens que são egoístas. Tá aqui, ó. Tá aqui para vocês. Vocês fogem, mas não adianta. Está aqui escrito. Elas não estão dispostas a abrir mão de suas ambições ou a se contentar com relacionamentos menos que ideais. Eu vou consertar isso aqui. Menos que ideais, não. Menos que perfeitos. As mulheres querem relacionamentos, homens, perfeitos. E adianto já o seguinte: não vai adiantar a perfeição do homem, porque logo elas enjoam. E aí não tem mais perfeição. Então é um círculo, é uma roda girando.
Isso contrasta fortemente com as gerações passadas, que muitas vezes sentiam pressão social para casar mais jovens e priorizar a família. Pois é, graças a esse pessoal que nós estamos aqui, né? E agora nós vamos aqui, ó, ladeira abaixo. Que legal, né? Eles exaltam isso. Com a queda generalizada das taxas de casamento, as mulheres parecem particularmente céticas. E as implicações sociais são significativas. Ora, mas foram as mulheres que começaram a rejeitar o casamento. Isso aqui já foi dito. Economistas e sociólogos identificaram a crescente disparidade educacional e econômica entre mulheres e homens como uma das principais causas. Não, não é só isso aí. É feminismo a principal causa. Não adianta vocês enrolarem. Feminismo é a pior causa. E se há disparidade educacional e econômica, também é resultante de feminismo, militância feminista. Pressão sobre governos para gerar privilégios para as mulheres, aí, lógico, dá ascensão educacional para elas e ascensão econômica. O Instituto Pew relata que 47% das mulheres entre 25 e 34 anos possuem diploma de bacharelado, em comparação com apenas 37% dos homens, criando o que tem sido chamado de descompasso nos relacionamentos. É engraçado, né? Antigamente, quando os homens eram os mais instruídos e as mulheres não tinham instrução ou tinham uma menor instrução, as coisas estavam funcionando. Aí no momento que começou a inverter, a coisa começou a dar errado. Que coisa, né? E a maioria das pessoas não percebe isso. A maioria dos comentaristas, opinadores, não percebe isso. Quando os homens tinham mais educação, mais conhecimento, mais diploma, as coisas, a sociedade estava progredindo. Quando se inverteu, a sociedade começou a decair, né? Que coincidência. As mulheres estão cada vez mais à procura de parceiros que correspondam às suas ambições educacionais e profissionais. Isso aqui nada mais é do que as mulheres carreiristas. Uma mulher carreirista que ganha bem, isso já foi confirmado com estatísticas. Uma mulher carreirista que prioriza a carreira e que ganha bem, provavelmente ela nem case, ou se casar, o casamento dela dura bem pouco. Porque a prioridade dela é a carreira. E ela vai querer sempre se relacionar com um homem de um status mais elevado. Agora, se as mulheres estão chegando, em sua maioria, num status mais elevado que os homens, é óbvio que não vai ter homens em número suficiente para satisfazer as carreiristas. É só fazer o jogo da matemática. Mas frequentemente tem dificuldade em encontrá-los. Mas é lógico. Se aqui está dizendo que as mulheres estão com mais diploma de bacharelado, estão mais empregadas, estão mais isso, estão mais aquilo,
é lógico que elas vão ter dificuldade de encontrar homens, porque elas não admitem se relacionar com homens abaixo delas. Os homens admitem se relacionar com mulheres abaixo do seu padrão. As mulheres não. Então, por isso que elas não encontram. O que está a remodelar as expectativas em torno dos relacionamentos da vida familiar. Etim, que é aquela mulher ali que falei antes, sugere que para muitas mulheres a altura do parceiro pode não importar. A altura deve ser o status, né? O que importa mais é se eles compartilham valores e ambições. Bom, realmente, aqui não para muitas mulheres, para algumas mulheres, eu diria, com certeza. Algumas mulheres, lógico, não podemos totalizar, mas generalizar nós podemos. Algumas mulheres pode ser que não se importam com o status, tanto com o status do parceiro. Mas a maioria se importa. E a maioria vence sempre. Então, não adianta algumas mulheres não se importarem. Isso não vai mudar o rumo da sociedade. Teria que ser a maioria das mulheres não se importarem. Mas se a maioria se importa, quer dizer que não tem como dar certo. Então está mais do que provado 1000 vezes, tá? Isso está marretado que a coisa não tem salvação. Então não adianta o sistema aí querer fazer malabarismos. A derrocada é inevitável. Só nos resta saber, quem sabe, esperarmos aí no futuro para ver como é que isso vai se arranjar, hein? Pode ser que dê problema, pode ser que respingue em pessoas que estão quietas. Agora que a sociedade não vai ser uma sociedade bem distópica, bem maluca, isso vai ser tipo um Blade Runner. Vai ser tipo aqueles filmes da década de 80, hein? Bem sombrios. Então era isso aí, pessoal, que eu tinha para comentar aqui. Não adianta. É inevitável. Podem protestar, podem gritar, podem reclamar, podem chorar, podem fazer tudo isso. Mas que vai acontecer o colapso, vai. Até mais, meus caros.